Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. O tema que eu escolhi foi a neuropatia diabética, então o uso da termografia no diagnóstico precoce da neuropatia diabética. Eu não coletei os meus dados também, eu fiz uma revisão e tentei escolher os artigos que eu achei mais ilustrativos e mais relevantes. E é muito bom ter a professora Balbino aqui, porque o artigo dela foi um dos que tem mais slides na minha apresentação. Vamos lá. A prevalência global do diabetes, né, vem aumentando muito rapidamente em decorrência de vários fatores: envelhecimento da população, urbanização e principalmente mudanças no estilo de vida. Em 2010, estimava-se cerca de 285 milhões de pessoas com diabetes, dos quais 90% eram tipo 2. E a estimativa é que em 2030 esse número atinja 439 milhões, ou seja, perfazendo aí 7,7% da população adulta mundial. As neuropatias diabéticas são as complicações crônicas mais prevalentes dessa doença. E as neuropatias, né, que estou colocando aqui no plural, porque isso engloba um grupo heterogêneo de condições. Dentre essas condições, nós podemos ter neuropatias difusas, como a polineuropatia simétrica distal, que é a mais comum, neuropatias autonômicas, podendo incluir aí o sistema cardiovascular, gastrointestinal, urogenital, as alterações sudomotoras, além das mononeuropatias, que podem comprometer nervos periféricos ou craniais, e das radiculopatias. O tipo mais comum da neuropatia diabética é a polineuropatia simétrica distal. Eu coloquei um acrônimo aqui no português, e ela representa cerca de 75% das neuropatias diabéticas. Uma definição simples dessa condição é a presença de sintomas e ou sinais de disfunção dos nervos periféricos em pessoas com diabetes após a exclusão de outras causas. Os estudos experimentais sugerem uma patogênese multifatorial dessa polineuropatia, mas as causas propriamente ditas permanecem desconhecidas. Acredita-se atualmente que o estresse oxidativo e inflamatório, no contexto de uma disfunção metabólica, no caso a hiperglicemia, leve a danos celulares, tanto a um dano vascular como a um dano neural. Então, de uma forma ilustrativa, a hiperglicemia, bem como a dislipidemia e outros fatores de risco cardiovascular, atuariam levando a uma disfunção mitocondrial, culminando com aumento dos ROS, né, as espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, um aumento dos AIDs também, né, que são os Advanced Glycation End Products, culminando, então, em danos vasculares, com espessamento da membrana basal, perda do pericítio, hiperplasia endotelial. Isso levaria a um hipofluxo sanguíneo, e também levando a danos neuronais diretos, como demielinização, perda axonal e uma redução da densidade das fibras mielínicas, isso levando a uma diminuição da velocidade de condução nervosa. A prevalência da polineuropatia simétrica distal, cerca de 20% das pessoas com diabetes tipo 1, após 20 anos de duração da doença. Em relação ao diabetes tipo 2, logo após serem diagnosticadas, 10 a 15% dos pacientes já apresentam a polineuropatia, esse índice aumentando para cerca de 50% após 10 anos de duração da doença. Evidências recentes, emergentes, apontam que cerca de 10 a 30% dos pacientes ditos pré-diabéticos ou com tolerância à glicose diminuída também possam apresentar sinais e sintomas de polineuropatia diabética. Os sintomas variam de acordo com o tipo de fibras comprometido, com comprometimento de fibras finas, levando a dor do tipo queimação, choque elétrico, hiperalgesia, alodínia, disestesias e parestesias que são piores à noite,
O comprometimento das fibras grossas levaria, então, a um formigamento sem dor, ao chamado pé insensível, pé dormente. Isso tem uma importância significativa porque essa perda da sensação protetora faz com que aumente o risco de ulceração, de artropatia de Charcot, de osteomielite e de amputação. A evolução dessa polineuropatia assimétrica distal ela é lenta e progressiva, apresentando primariamente sintomas sensitivos e autonômicos. O envolvimento é eminentemente de fibras finas, evoluindo com o acometimento de fibras grossas sensitivas e, finalmente, fibras motoras em seus estágios mais graves. Clinicamente, a polineuropatia distribui-se distalmente nos membros inferiores, acometendo posteriormente os membros superiores e a região do abdômen, o padrão conhecido como meias, luvas e avental. De uma forma ilustrativa, então, a polineuropatia simétrica distal leva a uma perda sensorial e proprioceptiva, que leva à instabilidade, propiciando, então, microtraumas repetitivos, aumentando o risco de queda e de fratura. As complicações tardias dessa polineuropatia, principalmente a ulceração nos pés, neuropatia de Charcot, aumenta o risco de osteomielite, risco de amputação e também um aumento da mortalidade, além do alto peso econômico para o sistema de saúde. Os testes clínicos que são feitos envolvem testes discriminatórios, como o teste Pinprick de sensação térmica, que avaliam as fibras finas, a percepção pressórica, teste aí vibracional com diapasão, teste do monofilamento, avaliando fibras grossas, testes de avaliação autonômica cardiovascular. E, do ponto de vista diagnóstico, a combinação entre sintomas típicos e perda sensorial distal simétrica ou ausência de sintomas, ou sinais típicos na ausência de sintomas, em um paciente com diabetes é altamente sugestivo dessa condição. Existem ainda alguns exames complementares que podem ser solicitados. Eu vou citar, vários artigos compilam alguns exames complementares, dentre eles a eletroneuromiografia, que tem uma importância destacada, biópsia de pele para quantificação da densidade de fibras nervosas, avaliação da inervação da córnea e da retina, além de do teste sudomotor. O teste de Pinprick, ele avalia, então, a sensibilidade, avalia dermátomos, né, de L4 aí no hálux, L5 e S1 na borda lateral do pé, na altura do quinto dedo. O teste do monofilamento, ele avalia 9 pontos plantares e 1 ponto dorsal. O rastreamento, apesar da clínica e destes testes clínicos, testes autonômicos, o rastreamento para casos subclínicos tem baixa sensibilidade. A eletroneuromiografia, que é usada para confirmação dessa polineuropatia, ela não avalia de forma adequada as fibras finas, de forma que o exame clínico e os estudos de condução nervosa não são capazes de avaliar adequadamente o envolvimento do sistema nervoso autônomo periférico. Existe, então, uma discrepância entre a apresentação clínica e resultado de exames, o que pode retardar o diagnóstico e o tratamento adequado desses pacientes. E eu acho que eu entendo que é nesse contexto que a termografia pode auxiliar no diagnóstico precoce. Além do diagnóstico precoce, a termografia auxilia o acompanhamento do tratamento, otimizando o follow-up desses pacientes. O reconhecimento precoce e o manejo adequado da neuropatia é muito importante. Um dos fatores, né, que mostra essa importância é que neuropatias não diabéticas podem estar presentes em pacientes com diabetes e elas podem ser tratáveis. Existem opções de tratamento para a neuropatia diabética sintomática. Até 50% da polineuropatia simétrica distal pode ser assintomática e os pacientes correm o risco de lesões insensíveis nos pés. E a neuropatia autonômica, e particularmente a neuropatia autonômica cardiovascular, estão associadas a morbidade e mortalidade substanciais. A termografia, como já foi falado por outros colegas, né, é uma técnica de medição de temperatura em tempo real, usada para produzir uma visualização colorida da energia térmica emitida pelo corpo, emitida pela região que eu estou estudando.
É uma técnica não invasiva, de alta resolução e que pode ser usada para medir aí mudanças fisiológicas. A emissão do corpo é proporcional à temperatura da pele, né, e está diretamente relacionada ao fluxo sanguíneo nos vasos cutâneos. A termografia oferece algumas vantagens em relação a outros métodos, sem contato, indolor, não requer administração de contraste, não envolve radiação ionizante. E um pouco de fisiopatologia, né? O tônus vasomotor ele é regulado por fibras do sistema nervoso autônomo simpático, e a disfunção desse autônomo simpático pode estar relacionada a padrões variáveis de temperatura. A perda do tônus simpático, devido, por exemplo, à neuropatia diabética, danifica os mecanismos de controle neurogênico que regulam o fluxo do shunt capilar e arteriovenoso. Isso determina, então, a abertura do shunt arteriovenoso, com desvio do fluxo sanguíneo para a pele, elevando, então, a temperatura nos pés dos pacientes diabéticos. Dessa forma, a temperatura pode ser interessante, e é interessante, no diagnóstico da polineuropatia simétrica distal. Uma vez que a temperatura do pé varia entre os pacientes e depende da temperatura do ambiente, do nível de atividade, é necessário que se tenha uma temperatura de referência para que a gente possa afirmar se aquele paciente tem uma temperatura aumentada ou não. A referência mais usada é a área correspondente no pé contralateral. As temperaturas das áreas correspondentes geralmente não diferem em mais de 1 grau, e a diferença de temperatura de mais de 2,2 graus é considerada como área de risco para complicações da neuropatia diabética. Devido à grande vulnerabilidade que as fibras finas têm às alterações metabólicas associadas à hiperglicemia, as lesões dessas fibras podem se apresentar mais precocemente, com alterações menos acentuadas do que as neuropatias motoras sensitivas. Como todo o exame termográfico, né, os pacientes devem ser aclimatados por 15 minutos. No caso da avaliação da planta dos pés, o paciente deve ser deitado em uma maca, com as pernas e os pés descalços e sem nenhum contato superficial. Bebidas como cafeína ou outras substâncias vasoativas devem ser suspensas pelo menos 2 horas antes do teste, e manobras provocativas com teste de estresse pelo frio podem ser utilizadas na avaliação desses pacientes. Em pessoas normais, sem diabetes aqui no caso, sem neuropatia, a distribuição da temperatura plantar segue geralmente um padrão de borboleta bilateral, que seria essas áreas no arco dos pés mais quentes, com um gradiente térmico de proximal para distal. Então, a temperatura varia no pé diabético, ao contrário dos pacientes normais, e isso devido a problemas de termorregulação que podem estar relacionados à neuropatia, à isquemia ou mesmo à infecção. No paciente diabético, os padrões ou os mapas térmicos das plantas dos pés, eles são bastante variados e na literatura são descritos como padrões atípicos. Então, aqui é bem diferente, né, à direita, bem diferente do padrão em borboleta, onde se tem essa casca de cebola, esse gradiente proximal distal. E aqui um outro exemplo, também com quebra do padrão simétrico e com gradiente térmico, como existe nos pacientes sem neuropatia. Como que pode ser feita a avaliação termográfica nesses pacientes? A literatura descreve basicamente 4 métodos. Então, eu posso analisar a temperatura isolada de uma planta do pé. Eu posso fazer a análise de assimetria entre as 2 plantas dos pés. Eu posso analisar não a temperatura ou a temperatura média, mas a distribuição da temperatura, ou seja, um mapa térmico das plantas dos pés. E eu posso fazer uma análise ainda com um estresse externo. Pode ser um estresse com teste frio, um estresse com caminhada. Então, vou citar agora alguns estudos que eu achei que são relevantes. Então, análise isolada da temperatura, ou análise da temperatura média da planta do pé. Existem vários estudos nessa categoria. Em 2009, esse autor, Nishi e colaboradores, propuseram um estudo para identificar a inflamação latente no calo do pé de pacientes diabéticos, usando a termografia e a ultrassonografia. A inflamação foi identificada quando existia uma elevação da temperatura na termografia e uma lesão hipoecóica à ultrassonografia.
Eles detectaram inflamação em 10% dos pacientes diabéticos com calo, enquanto nenhuma alteração inflamatória foi detectada em indivíduos controle. A elevação da temperatura, nesse caso, variou de 1,6 a 2,8 graus Celsius, o que sugere alto risco o que o autor sugeriu como alto risco de ulceração. Outro autor, Bhagavachapan e colaboradores, apresentaram um estudo para avaliar a correlação entre a temperatura da região plantar e a neuropatia diabética. Eles avaliaram, então, 112 indivíduos com diabetes tipo 2. Para esse estudo, a região plantar foi dividida em 6 regiões, conforme ilustrado nessa figura. Em seguida, foi calculada a temperatura média da região plantar. Os resultados mostram que os pacientes diabéticos com neuropatia têm uma temperatura mais alta no pé, variando de 32 a 35 graus Celsius, em comparação com pacientes sem neuropatia, que apresentavam uma temperatura entre 27 e 30 graus Celsius. Outro autor, Brioski e colaboradores, demonstraram que a temperatura média plantar em pacientes controle é de 26,8 graus, com uma variação de mais ou menos 1,8 graus Celsius, sobretudo, então, na faixa entre 26 a 27. O local de maior temperatura é o arco plantar e os dedos, a região de menor temperatura, a região mais fria, como pode ser ilustrado nessa figura. E que a temperatura cutânea acima de 33 graus Celsius em qualquer região do pé é considerada anormalidade, assim como a diferença entre um pé e o outro de mais de 2 graus Celsius. O autor chama a atenção que deve-se ter em mente possibilidades diagnósticas diferenciais, como artropatia de Charcot, infecção, celulite e dermatite. O protocolo sugerido, então, nesse estudo foi da análise de 6 ROIs, 6 regiões de interesse, e como uma opção, teste dinâmico com caminhada de 30 metros e anotação da temperatura antes e após a caminhada. Outros autores, Archer, Roberts e Watkins, encontraram a temperatura média plantar entre 33,2 e 33,5 em pacientes diabéticos com neuropatia, dolorosa ou não, em comparação com 27,8 graus Celsius nos pacientes diabéticos sem a neuropatia. Hassan e Tu, que encontraram uma temperatura média plantar do hálux de 32,2 em pacientes diabéticos com neuropatia, comparada com 28,7 no grupo sem neuropatia. Agora, o grupo que faz a análise da assimetria de temperatura entre as plantas dos pés. Também existem vários estudos, eu selecionei alguns. Em indivíduos saudáveis, existe uma assimetria contralateral na distribuição da temperatura cutânea. Uma assimetria nessa distribuição pode ser um indicador de anormalidade. Van Itten e colaboradores propuseram um estudo para investigar os diferentes valores de corte de temperatura da pele para detectar complicações nos pés dos pacientes com diabetes. Eles avaliaram 54 pacientes divididos em 3 grupos. Complicações com tratamento, todos diabéticos, né? Complicações com tratamento imediato, complicações com tratamento não imediato e sem complicações. E eles descobriram que o valor de corte ideal de temperatura da pele para detectar complicações nos pés dos pacientes com diabetes era de 2,2 graus Celsius entre os pontos correspondentes contralaterais. O risco de ulceração, a inflamação é um dos sinais mais precoces da úlcera no pé. Em termos de fisiopatologia, o paciente que tem uma perda da sensibilidade, uma alteração da propriocepção, ele acaba fazendo uma alteração da biomecânica do tornozelo e pé. Isso faz com que ele tenha uma marcha desequilibrada, levando à sobrecarga de pontos específicos nos pés. Isso leva à formação do calo, né? Então, a formação do calo com hemorragia subcutânea e subsequente inflamação. Então, decorrente da inflamação, existe a ulceração, e a ulceração pode predispor, então, à infecção de estruturas profundas como o osso, levando à osteomielite. A termografia permite a mensuração da temperatura, além de nos possibilitar obter informações quantitativas e preditivas para impedir a ulceração. Como eu mencionei no estudo anterior, existe aí um cutoff que é considerado
importante, que é a diferença de 2,2 graus Celsius entre pontos correspondentes. Uma coisa que me chamou atenção também, não sei se no Brasil tem estudos assim, eu não achei literatura brasileira disso, mas trabalhos com monitorização doméstica de pacientes. Os pacientes fazem a monitorização em casa da temperatura e nesses estudos, eu li 2 artigos, eles conseguiram reduzir de forma significativa a incidência de complicações, como, por exemplo, a ulceração. O terceiro método de análise termográfica é a análise da distribuição da temperatura. Também existem vários estudos. Vários estudos relatam que pacientes não diabéticos é comum encontrar uma distribuição de temperatura muito mais variada, diferente desse padrão em asa de borboleta. Guimarães e colaboradores demonstraram quebra das linhas transversas do gradiente térmico distal e também anisotermia interdigital maior ou igual a 0,4 centímetro, como achados sugestivos aí de polineuropatia simétrica distal. Aqui é um exemplo, então. Não existe aquele padrão em borboleta. Existem áreas hiperradiantes na parte posterior e na parte mais distal do pé. Existe uma quebra daquele padrão em casca de cebola. Aqui, novamente, quebra do gradiente térmico com uma extensa área hiperradiante no pé esquerdo, na planta do pé esquerdo do paciente. Esse autor Taketoshi, ele mostrou que nos pacientes controle existem alguns tipos, sendo que os tipos 1 e 2 são os mais prevalentes, e que nos pacientes diabéticos existe uma variabilidade maior de padrões de mapa térmico da planta dos pés, sendo que os tipos 4 e 5 são os mais prevalentes. Peregrina Barreto e colaboradores relataram uma informação quantitativa sobre a diferença de temperatura, a sua distribuição e a área dentro de 4 regiões principais. E o que eu achei interessante, porque essa autora levou em consideração os angiosomas. Então, aqui seria o território irrigado pela artéria plantar medial, artéria plantar lateral, artéria calcânea medial e artéria calcânea lateral. Também levando a padrões distintos de mapa térmico da planta dos pés. E, por último, a análise sobre estresse externo. Também existem vários estudos. O objetivo dessa análise é observar a resposta do sistema de termorregulação corporal após a aplicação de um determinado estresse, por exemplo, o Cold Stress Test ou as caminhadas. Esse estresse pode variar desde a imersão do membro em água quente ou fria, ou pode ser um estresse mecânico, como caminhar ou correr. Em 96, Fushimi e colaboradores usaram a termografia para observar vasorreações anormais, medindo as mudanças de temperatura na pele do dedo do pé a cada minuto durante 30 minutos, causado por um estímulo frio aplicado em ambas as mãos, em 12 indivíduos controle e 12 com diabetes mellitus tipo 2. Eles dividiram o padrão de mudança de temperatura, ou seja, o padrão de vasorreação, em 4 grupos: normal, crescente, decrescente e tipo plano, como ilustrado nesta figura. Todos os pacientes controle mostraram um padrão normal, ao passo que no grupo diabético, 43 pacientes apresentaram um padrão normal, 19 um padrão crescente, 26 um padrão diminuído e 24 um padrão plano, o que é correspondente à informação mostrada por estudo anterior, que os pacientes diabéticos, de fato, mostram uma distribuição térmica muito mais variada do que os pacientes controle. Na JAF, colaboradores examinaram as mudanças na temperatura plantar em função do número de passos em pacientes com diabetes tipo 2, com e sem neuroartropatia de Charcot. Eles descobriram que após 50 passos, houve um aumento significativo na temperatura plantar de pacientes com artropatia de Charcot, enquanto nenhuma diferença térmica foi observada em pacientes sem essa condição, caminhando aí entre 50 e 200 passos. Então, esse seria o estresse do tipo caminhada. Balbinot e colaboradores estudaram 2 variáveis termográficas, o índice de recuperação térmica após estresse pelo frio e a anisotermia interdigital.
Para calcular o índice de recuperação térmica, eles calcularam a média de 10 regiões de interesse, 10 ROIs, antes e depois do estresse pelo frio. A anisotermia interdigital foi avaliada e considerado positivo quando a diferença de temperatura entre qualquer dedo do pé 10 minutos após o estresse pelo frio foi maior que 0,4 graus Celsius. Ambas as variáveis termográficas foram utilizadas para identificar os indivíduos com neuropatia autonômica cardíaca entre os 3 grupos. O grupo controle, pré-diabéticos e pacientes com diabetes tipo 2. No grupo de pacientes diabéticos, a anisotermia interdigital obteve melhor resultado do que o índice de recuperação térmica, uma especificidade de 46,2% e uma sensibilidade de 81,3%. A presença de anisotermia digital por estudo termográfico plantar parece ser o teste diagnóstico mais adequado para o diagnóstico precoce da neuropatia em pacientes com diabetes. Por sua sensibilidade e especificidade, sua conveniência, a anisotermia interdigital, avaliada pela termografia plantar, parece ser a mais adequada para programas de rastreamento de neuropatia diabética. A aplicação de um inventário clínico validado, o inventário de Michigan, que foi utilizado nesse estudo, não identificou neuropatia, mesmo em casos com eletroneuromiografia positiva, o que certamente incluiria os casos tardios de neuropatia. Isso eu achei um dado bastante interessante do estudo. Outro benefício proporcionado pela termografia plantar para pacientes crônicos, como os portadores de diabetes, é a possibilidade de follow-up, de acompanhar os aspectos evolutivos da doença, pois a termografia permite análise funcional, imagens funcionais. O estresse ao frio consiste em imergir os pés, que são protegidos com plástico fino, por 60 segundos em água a 15 graus Celsius. Após 10 minutos, uma nova imagem infravermelha é gravada para avaliar o chamado índice de recuperação térmica. A recuperação rápida, em um período de 10 minutos após o resfriamento, indica uma resposta normal. O Marcelo. Alguém ligou o áudio? Pode desligar, por favor? Obrigado. Pode haver hiperemia reativa, em que os dedos ficam mais quentes por um determinado período de tempo, e uma recuperação retardada e prolongada, deixando os dedos mais frios do que antes da imersão, é um indicativo de doença, quando o teste é considerado positivo. E isso pode inferir um fenômeno de Renault ou outras condições, como artrite reumatoide e diabetes mellitus. Daí a importância da correlação clínica. Um resultado anisotérmico interdigital e o teste de estresse pelo frio alterado são considerados positivos para neuropatia inicial em um paciente diabético. Aqui são imagens de um paciente controle, mostrando aquele padrão em borboleta, com gradiente térmico, com casca de cebola normal. E aqui um paciente com a neuropatia diabética, em que existe um padrão totalmente desorganizado do mapa térmico da planta dos pés, com perda do gradiente e anisotermia interdigital significativa, principalmente no pé direito. Bem, em relação à discussão do tema, existem, como eu mencionei, diferentes tipos de análise que têm sido feitas para relacionar a temperatura com as complicações do pé diabético. As análises mais comuns são a assimetria de temperatura e os testes de estresse, enquanto a análise de distribuição da temperatura é a menos utilizada até agora. A análise do estresse externo consiste em aplicar um estímulo externo ao paciente e analisar a vasorreação, né? Como é que esse paciente vai se comportar após o estímulo, após o estresse. O principal inconveniente do tipo de análise das assimetrias é que o paciente ele pode ter uma patologia bilateral, e aí fica difícil, ou o paciente pode ter, por exemplo, uma amputação parcial ou total de um membro. Acho que foi isso que... A análise da assimetria é um método que tem apresentado bons resultados em diversos estudos. E uma das principais limitações foi essa que eu acabei de falar, se o paciente apresenta complicações semelhantes em ambos os pés ou se existe histórico de amputação parcial ou total.
A análise da distribuição de temperatura é um método cuja principal vantagem é que não utiliza a comparação entre a temperatura dos pés, permitindo analisar cada pé isoladamente ou separadamente. Em pacientes diabéticos, os padrões são irregulares, os padrões são atípicos, diferindo aí dos pacientes controle. E os trabalhos futuros devem se concentrar principalmente no desenvolvimento de técnicas para a detecção de áreas de risco, sem análise contralateral. Outro ponto importante é o acompanhamento dos pacientes para analisar a evolução da temperatura, na tentativa de se determinar os fatores que podem explicar as variações entre os pacientes diabéticos. São vários estudos, uma apresentação com muito texto, muito teórico, mas eu gostaria de destacar alguns pontos como conclusão. A termografia infravermelha tem se tornado uma técnica importantíssima para a aferição de temperatura, principalmente na medicina. Existem diferentes métodos de análise, como eu demonstrei, sendo que a análise da assimetria térmica é o método mais utilizado e que tem mostrado resultados positivos em diversos trabalhos. É importante identificar a neuropatia diabética de forma precoce, no sentido de se prevenir complicações secundárias, como o pé diabético, o mal perfurante plantar. E a termografia plantar é um método novo, não invasivo, que pode ser incluído nos programas de rastreamento da neuropatia diabética, aumentando a sensibilidade para um diagnóstico adequado. A termografia plantar é particularmente útil no diagnóstico de casos subclínicos, como o estudo da professora Balbinot mostrou, com comprometimento aí, eminentemente de fibras finas e autonômicas. Acho que era isso. Muito obrigado. Opa, muito bom, Marcelo. Nossa, até me surpreendi aqui, né? O radiologista escolheu um tema bastante clínico, né? Isso é legal, isso é muito legal. É sinal que como a pós influenciou, né, no dia a dia teu, no teu aprendizado, né, de forma geral, e o fato só de você escolher um tema bastante clínico, assim, e eu até te pergunto, ficou mais claro agora essas dúvidas em relação à neuropatia diabética? Depois, ou ficou mais difícil agora de entender? Tipo, foi tanta informação que se perdeu mais? Não, eu acho que esse tema ficou mais claro para mim, porque eu estava meio perdido, assim, quais são os parâmetros de forma prática, o que eu posso utilizar na clínica para pensar, pô, isso é neuropatia diabética. Eu acho que ficou claro, assim, esse aumento da temperatura acima de 33, a diferença, a anisotérmia 0,4, a diferença de 2,2 para áreas de risco. Então, assim, quais são os tipos de análise, né, que eu posso fazer? Acho que essa revisão foi boa para sedimentar na minha cabeça o papel da termografia na neuropatia diabética. Mas mesmo assim, lembrando que ela não é um diagnóstico definitivo, né? Tem causas vasculares, infecciosas, autoimune, metabólica, iatrogênico, neoplásico. Aí começa, né? Ela abre um leque ali e você vê que ainda falta estudo de diversas outras doenças para ver se realmente aquela neuropatia periférica se comporta igual, se elas são semelhantes, né? Será que existe uma diferença em uma neuropatia diabética e uma pela hanseníase, ou uma pela pós-químio? Será que todas se comportam da mesma forma? Ainda a gente não tem um artigo ou talvez sim, né? Talvez sim, mas a gente não tem essa afirmação que elas sejam realmente iguais ou possam ser diferenciadas. Luciane Balbinot. Oi. Muito obrigada pelo tema. Eu estou achando tão interessante. Vários alunos escolheram neuropatia e diabetes para falar. Eu fico feliz. Sua. Não, obrigada por ter referência ao nosso trabalho aí, viu? Obrigado mesmo. Assim, eu queria só comentar umas coisas que, em relação à escolha, eu não acho que tenha um método, uma maneira de usar a termografia melhor que a outra na avaliação da neuropatia ou da neuropatia diabética em especial. Depende do objetivo. Então, eu diria assim que
a escolha por um método que, como a termografia é uma imagem funcional, eu acho que é menosprezar a metodologia, usar só para medir temperatura, sabe? Que eu acho que assim, essa medição de temperatura médias normais em diabéticos e não diabéticos, que daí já envolve, você está avaliando vasculatura junto com os nervos periféricos, eu acho que é usar pouco do método. Então, quando nós usamos métodos funcionais, que é como, por exemplo, provocação, e monitorar como é que um paciente se comporta em relação a outro, um controle em relação a um paciente possivelmente com neuropatia, você está usando o método todo, que ele é uma imagem funcional, vê o sistema nervoso neurovegetativo simpático. Quando você vê só a temperatura, você está vendo outras coisas junto, né? Você está vendo, você pode separar mais em agudos e crônicos, aí com certeza você vai ter um diferencial de temperatura absoluta ou média mais significativo. Então, é por isso que eu defendo o exame funcional com o método provocativo, né? Por isso que não que o meu método é melhor, não é isso, o objetivo é mais amplo. Parabéns pelo seu trabalho, foi super amplo, super completo. E só uma correção, assim, que a termografia, quando nós fizemos a nossa pesquisa, ela não vê a neuropatia autonômica cardíaca. Os testes de variabilidade cardíaca foram utilizados como um padrão de referência, né, com um eletrocardiograma digitalizado e manobras provocativas. Então, a termografia não viu a neuropatia cardíaca, só existe uma correlação entre a neuropatia plantar e a cardíaca, tá? Parabéns. O que você escolher desses métodos para avaliar neuropatia diabética vai estar bem escolhido. Só que, em termos de fibras finas e precocidade, com certeza, medidas funcionais vão ser mais, vão dar mais informações do que só a média de temperatura. Tá bom? Mas parabéns. Muito obrigado, professor. Muito bom. E lembrando que o Marcelo, né, aí fazendo 2 pós, né, fazendo lá com o Lana, com o Norto Regen, fazendo com a gente aqui. É muita informação ao mesmo tempo, né, Marcelo? Tendo que se virar aí, né? Eu sei que isso foi um caos aí, o Covid, várias coisas ruins aí, mas mesmo assim superou tudo isso, né? Após aí, conseguiu cumprir até o final, tudo certinho. Isso também foi muito importante, como todo mundo aqui, né? Eu considero, assim, todos aqui heróis da resistência, né? Superaram os seus limites, superaram, cara, não é nem a questão da médica, assim, é a questão pessoal mesmo. Acho que cada um superou a si mesmo de uma forma muito, muito incrível, assim, dentro do que pôde, dentro de revisões, dentro do trabalho de pesquisa. Eu acho não tem como dizer assim, um trabalho melhor que o outro, todos foram muito importantes. A tua revisão estava muito clara, bem didática. Eu fiquei me lembrando aqui poxa, vou jogar o Marcelo lá na ANS lá para ir lá de novo, que nem eu fiz. A gente foi lá, fez a revisão, mostrou para eles, Marcelo, e aí eles ficam passivos, assim, tá? O que as operadoras têm a dizer? Aí a operadora fala um monte de coisa que não tem nada a ver com termografia, porque para o câncer de mama, mas o assunto é de neuropatia, o que está falando de mama, entendeu? E fica nessa passividade, você vê como é que é, né? Então, a gente tem que manter aí firme, forte, né? Eu vejo cada ano melhor, né, o nível de todo mundo, sempre somando pessoas que fazem a diferença. Vocês são pessoas que fazem a diferença, vão fazer mais diferença ainda à medida que usarem no local onde vocês estão, né? Todos aqui vão estar recebendo certificação, com certeza. Eu espero que vocês entreguem isso aí dentro de 30 dias, a parte escrita do texto, para a gente documentar isso junto à universidade. Eu espero que todos aqui também, todos os trabalhos merecem publicação, todos, não teve uma exceção, né, Luciano? Todos é possível, dentro de, claro, tem uns que dá para uma revista mais qualificada, outros menos, mas a revista da Associação da Brasileira de Termologia, que é a Pan American Journal of Medical Thermology, ele aceitaria qualquer um desses trabalhos aqui, tendo revisado aí pelos editores. Então, os trabalhos de revisão,
e muito bom, assim, muito bom. Eu vejo que vocês já tem uma boa argumentação, já sabem se virar, sabem defender o método. Se alguém pegar vocês contra a parede, vocês vão sair, né? Claro que a gente sempre vai estar aqui para ajudar, mas vocês estão firmes aí dentro do que vocês têm aplicado, escolhido como tema e têm utilizado no dia a dia. Para frente, assim, a gente pode falar em mestrado, pode falar em doutorado, isso tudo é possível pela USP. Né? Quem tiver interesse nesse segmento pode me procurar, eu, a professora Balpinot, a gente está aí para orientar. Vocês sejam todos bem-vindos ao Círculo do Nível 4, que a gente conhece, é um grupo diferenciado, né, Luciane? Então, vocês aí, né, como o Edson, que está aqui, o Severino também, quem mais está do grupo 4 aqui? O Marcelo Almada, ou não, Marcelo Almada ainda não é, ele vai fazer ainda após. Mas é um grupo diferenciado, então a gente vai estar se encontrando, vai estar participando em bancas, vamos estar participando em alguns... a gente sempre está inventando um churrasco, né, Luciano? Um churrasco acadêmico para estar juntando todo mundo de alguma forma ou de outra. E também deixar o convite pessoal, a gente está fazendo a pós daqui a 2 semanas, em abril, 5 de abril a gente começa, então a gente vai deixar aqui para vocês livres, se quiserem participar. Eu vou estar eventualmente convidando algum outro de vocês aqui a dar uma aula ou explicar alguma coisa, isso é legal para vocês desenvolverem, assistir algum tema que talvez não tenham visto durante o módulo, né? Isso tudo eu vou estar trazendo também. E outra coisa que eu queria dizer, assim, antes de agradecer aos professores da banca e tudo mais, é a questão do tudo que foi, né? Eu, os professores aqui, eu compartilhei com vocês tudo que eu aprendi durante anos, participando de eventos, participando de congressos. Lembro na época que eu comecei, não tinha nada disso, a gente nem sabia com quem conversar sobre esse tema, então hoje eu consigo compartilhar tudo que eu aprendi na Itália, Áustria, Canadá, em outros países, sem vocês precisarem passar pelos mesmos erros que eu cometi durante a minha trajetória. Então, vocês tiveram isso tudo bastante mastigadinho, bastante evoluído, com os protocolos, com a ajuda dos professores também. E uma coisa que eu acho que talvez todos tiveram aqui, de uma forma ou de outra, um sentimento de... Como se diz, não sei se vocês tiveram esse sentimento, né? Que mesmo não sabendo muito bem o que era termografia, eu tive muito isso. Eu não sabia exatamente o que era termografia. Eu via aquela imagem, achava interessante, mas aonde que isso aqui vai me levar? O que isso aqui vai me trazer? Né? Então, você olha aquelas imagens, mas por algum motivo eu tinha uma sensação que aquilo era especial, que me fazia sentir bem, tinha algum significado e que estaria trazendo algum benefício. Eu acredito que muitos entraram também com esse espírito de não exatamente saber para onde que estaria indo esse barco, né? Sabendo que alguma coisa já tinha visto, né? Hoje vocês têm mais informação pela internet, tudo, mas eu acredito que todos até o final tiveram algum tipo de surpresa dentro do curso, algum motivo, alguma coisa que aprenderam a mais, né? E que, de alguma maneira ou de outra, tornou vocês a verem a medicina de uma forma mais completa, né? Lembrando que a gente teve aula lá de anatomia, aula de fisiologia, lá no começo, né? Então fez vocês retomarem essa visão da medicina, da fisiologia, misturado com o dia a dia de vocês, e vocês conseguiram entender, dá para perceber em todos, né, que como dá para usar a termografia no dia a dia, mesmo estando no centro cirúrgico, mesmo ali com um consultório, mesmo fazendo plantão, tudo isso foi muito importante. Eu espero que vocês usem agora a termografia de uma forma incorporada na medicina que vocês realizam, usem ela aí contra a guerra do diabetes, contra a guerra da dor, surpreendam seus pacientes com a imagem termográfica, surpreendam eles com tratamentos mais eficazes, mais audazes, mais eficientes, né? Vocês não precisam ter medo de nada. A termografia vem para trazer essa segurança, e eu acho que isso que a gente tentou passar ao máximo dentro do curso. Então, surpreenda, ganhem velocidade, sejam ousais,
tá? Isso é bastante poderoso e agora vocês têm um caminho aí para usar o que vocês usam com mais inteligência, né? A gente chama de inteligência tática, né? Com essa arma para poder ganhar essa guerra contra a dor, contra o diabetes, contra as doenças, contra o câncer e assim por diante. Greetings and namaste to one and all present in this particular talk. I started work with infrared since 2007. I started this medical thermography 37 years ago. More or less 40 years ago, I started with the very long and new research. I was focused on how to prove that trigger points are existing. So we work mainly on low power electronics, or what we would call wearables. So today I'll be briefly talking about the technology which we have developed called Thermalytics. Hi, my name is Robert G. Schwartz, MD. I'm chairman of the board of the American Academy of Thermology. Olá, você que já ouviu falar de termografia médica e ainda não me conhece, eu sou o Dr. Marcos Briotti, presidente da Associação Brasileira de Termografia Médica, e venho fazer hoje um convite para você vir aprofundar os seus conhecimentos e ver o que realmente o pessoal tem avançado em termografia médica no Brasil e no mundo. Dias 18 e 19 de novembro, anote aí, em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, estaremos com o Congresso Internacional de Termografia Médica. Você terá a oportunidade de conhecer os mais renomados especialistas em termografia médica do Brasil e também do mundo. Teremos algumas transmissões online, palestrantes internacionais, trazendo temas de altíssimo impacto dentro da avaliação clínica de pacientes, tanto do movimento, da parte clínica, da parte vascular, da área de dor, das alterações neurológicas, das alterações vasculares, de uma forma bastante ampla, o uso da termografia. E vocês vão ter a oportunidade, como eu tive há 22 anos atrás, de participar de um congresso internacional, vendo o que é a termografia médica de verdade, aprendendo a desenvolver esse trabalho de forma profissional com as melhores autoridades na área. Então, anote aí, 18 e 19 de novembro, em São Paulo, a gente se encontra lá.